coragem na terra como no céu. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nosso querido irmão Timóteo, ele é responsável por uma igreja passando pelos conflitos e pelos problemas que o ministério, que a vida com Deus, que cuidar das pessoas traz. Se sentiu abatido, se sentiu cansado, se sentiu desamparado. E nas cartas Paulo começa a animar a Timóteo. Timóteo, não deixa que as pessoas te desprezem porque você é jovem. Timóteo, lembra dos dons que foram colocados sobre você com imposição de mãos quando você foi consagrado. Lembra da fé da tua mãe que não desistiu. Se inspira nessas coisas. Timóteo, dê bom exemplo, dê bom testemunho, que o seu procedimento seja o testemunho da vida de Deus em você. Cuida das pessoas, confronta as pessoas, mas como se você falasse com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã. Não esmoreça, revigore esse Timóteo, força Timóteo, vamos caminhar Timóteo, Deus tem para você a vida eterna, Deus tem para você o céu, no momento você está passando por lutas, e Paulo então ele vai animando Timóteo, e ele diz então no começo da segunda carta, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de covardia. Em outras versões fala assim, Deus não nos deu espírito de medo, ou Deus não nos deu espírito de abatimento. Talvez a palavra abatimento a gente entenda um pouco melhor. Sabe quando você está cansado de tomar pancada e você se abate? Na verdade você não está triste, você não está com raiva, você abate, você fala, tá bom, é assim mesmo. E aí Paulo fala assim, Deus nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Essas três palavras, elas têm um significado, cada um tem um significado, que formam a base para que a gente possa viver a nossa vida com Deus, segundo a vontade de Deus, no mundo que é mau. Então, vamos lá. A palavra poder, ela vem da palavra que significa dunamis. Essa palavra dunamis é a mesma palavra da origem, por exemplo, da dinamite, né? Então, é poder, é explosão, né? Então vem dessa palavra que significa força, poder, capacidade, e é a palavra que é usada na Bíblia quando o Espírito de Deus revestiu Jesus com dunamis para fazer milagres. O Espírito Santo desceu do céu e revestiu com dunamis para que vocês sejam as minhas testemunhas. Então Deus nos deu, Deus colocou em nós um poder para a operação de milagres com força sobrenatural. Deus colocou isso na minha vida e Deus colocou isso na sua vida. Então Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá armas, talvez a arma seja a melhor palavra aqui, para que a gente possa enfrentar o mal desse mundo, o mal do pecado, o mal de nós mesmos, e nós não estamos desamparados, nós não temos que fazer isso sozinhos. Por quê? Por que muitas vezes a gente se abate? Porque a sensação é que a gente está lutando sozinho. A sensação é que tem um mundo, tem um inimigo enorme, tem uma situação gigantesca, você é pequenininho e você está lutando com aquela situação e você sabe que você não vai vencer, e a gente se abate porque a gente está sozinho. Então Deus está falando, você não está sozinho, você não está sozinho. Eu coloquei em você um espírito de poder, eu coloquei em você um espírito de força para você ter poder, inclusive para que milagres do sobrenatural aconteçam através da sua vida. Foi isso que Paulo está falando para Timóteo, e é isso que Deus está falando para a gente. Vocês lembram que na primeira ministração da série, eu falei que a gente precisaria entender que a nossa vida precisa ser direcionada pelo Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue ser crente. E você vai encontrar coisas, ministrações, que você fala assim, cara, eu não vou conseguir viver isso, eu não vou conseguir fazer isso,
eu não vou conseguir mudar isso. É isso mesmo, você não consegue. Por isso nós precisamos do dunamis de Deus para transformar a nossa vida. Muitas vezes Deus vai ter que colocar uma dinamite dentro do nosso coração e explodir o nosso coração para reconstruir segundo a vontade dele, né? Mas veja bem, esse poder, esse dunamis, essa capacidade, essa força, ela não pode estar desassociada do amor, porque senão nós caímos num grave problema, em que nós vemos poder, nós vemos força, nós vemos domínio que são exercidos para o mal. Por quê? O contraponto do poder, imagina uma arma, um revólver, uma arma. O mesmo calibre, a mesma arma, a mesma cor, a mesma bala, a mesma capacidade de letalidade, mas uma está na mão de um policial e a outra está na mão do bandido. É a mesma arma, mas a finalidade é totalmente diferente. A gente concorda com isso, sim ou não? É a mesma arma, causa o mesmo dano, mas uma é usada para a proteção e para o bem, a outra é usada para um crime e para o mal. A mesma coisa é esse poder, a mesma coisa é essa autoridade, a mesma coisa é essa força sem o amor. Porque a gente precisa lembrar do que Jesus diz na Bíblia, quando ele fala assim: muitos chegarão no último dia diante de mim, e eles vão falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome realizamos muitos milagres. Senhor, Senhor, em teu nome falamos em outras línguas. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos grandes coisas. Eu vou olhar para eles e vou falar: afastem-se de mim, eu não os conheço, porque vocês praticam o mal. Jesus não disse: é mentira, vocês não fizeram milagres. É mentira, vocês não fizeram grandes coisas em meu nome. É mentira, vocês não falaram em outras línguas no meu nome. É mentira, vocês não conquistaram muitas coisas em meu nome. Jesus não fala isso. Essas pessoas fizeram tudo isso. Usaram o poder de Deus. Usaram o nome de Jesus. Fizeram grandes coisas. E Jesus vai olhar para elas e falar: afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Por que que isso acontece? Porque é o poder sem o amor. E Paulo está falando assim: Deus, o mesmo Deus que te deu poder, ele te deu um amor. Qual que é esse amor? É o amor ágape, que é o amor sacrificial, voluntário, o amor benevolente, que é divino por natureza. É a parte de Deus que ele coloca dentro de nós, nos dando a capacidade de amarmos, de nos importarmos, de fazermos sacrifícios em nome de Deus para o bem de outras pessoas. Então, na mesma sentença que tem o poder de Deus, que nos dá ousadia, fé e coragem, tem o amor de Deus, que faz com que a gente mova esse poder através do amor. E a terceira, e talvez a mais difícil de ser compreendida, que é o equilíbrio. Eu nem vou me propor a ler a palavra que está escrita aí, tá bom? Mas é bem isso aí, meu grego está meio desatualizado. Mas o que é esse equilíbrio? Significa autocontrole, disciplina pessoal, mente sã e equilibrada. Um resumo que o autor dá é sabedoria prática. Então é muito importante que você tenha esse autocontrole. É muito importante que você tenha sua mente sã e sua mente equilibrada. É muito importante que a sabedoria seja prática na sua vida. Que você não seja uma pessoa impulsiva, que você não seja uma pessoa que com o poder vai usar sua capacidade, sua força, enfim, aquilo que você tem de forte para fazer o mal, mas você também precisa ter equilíbrio para não tratar tudo como um suposto amor, em que você permite que todas as coisas más aconteçam, porque você é uma pessoa boa demais e que ama demais. Ai, sabe qual que é o meu problema? Eu acredito demais nas pessoas, eu amo demais as pessoas e por isso eu sofro. Não é por isso que você sofre. Você sofre porque você é uma pessoa desequilibrada
que usa o amor como desculpa para não se posicionar diante do mal. E esse é o problema. Eu amo demais meus filhos. Por isso seus filhos viraram os demônios. Porque quando eles precisavam ser corrigidos, quando eles precisavam ser confrontados, quando o amor precisava ser exercido com poder, você foi boazinha demais. Você foi bonzinho demais. Então, esse equilíbrio entre o poder e o amor é que nós precisamos ter na nossa vida. Antes de eu continuar, eu preciso saber se isso está sendo muito claro para vocês. Está sendo muito claro. A gente não pode usar a força para oprimir e para fazer o mal. E a gente não pode usar o amor como desculpas para sermos coniventes com o mal. E eu acho que isso é o mais difícil da gente fazer. É muito fácil você entrar no... Se você, por exemplo, é um homem fisicamente mais forte, ou que tem condições, uma pessoa que tem condições financeiras ou intelectuais maior, é muito fácil você se sobrepor a outras pessoas para subjugar, para aproveitar, para tirar vantagem. Mas também é muito fácil você se esconder atrás do amor e você não fazer nada porque você é bonzinho demais e você ama todo mundo demais. Você se sacrifica demais pelos outros. Isso é igualmente maligno. E é isso que a gente vai falar nessa manhã. Tá bom? Então vamos lá. É importante que você entenda que essa tríade, ela precisa estar presente, inclusive para resolvermos as nossas lutas internas e também as nossas lutas externas. Eu arrisco a dizer de uma pesquisa feita na minha própria cabeça que 80%, 90% dos problemas que você tem do lado de fora, eles se resolvem quando você resolver do lado de dentro. Tá bom? Eu acredito nisso. Eu acredito, mas tem coisas que não estão no nosso controle. Mas se você entendesse como você contribui para o mal atingir sua vida, você ia ver que se você resolvesse as questões internas, 80% dos problemas do lado de fora vão ser resolvidos. Eu realmente acredito nisso. E nós temos também que usar essa mesma tríade para resolver as lutas e os problemas que estão externos, que estão fora de nós. O que é isso? É o poder, é o equilíbrio e o amor. Poder, equilíbrio, amor. Amor, equilíbrio, poder. Não coloquei em ordem de importância, tá? Os três precisam estar na nossa vida, porque você tem problemas internos. Você tem coisas que acontecem na sua cabeça, no seu coração, que precisam ser resolvidos. E você tem problemas externos que acontecem no seu casamento, na sua vida, na sua cidade, no seu trabalho, e que também precisam ser resolvidos. E aí a gente vai precisar de coragem para vencer os nossos medos. A gente vai precisar de coragem para nos posicionarmos com Cristo. A gente vai precisar de coragem para irmos contra uma cultura e contra o mal que existe nesse mundo. E por isso que a coragem, ela é um princípio, é um valor fundamental da vida do crente. Meu irmão, você aprendeu a ser bonzinho. E ser bonzinho é ser um emissário de Satanás nesse mundo. Guarda essa frase. O diabo usa os bonzinhos. O diabo usa os bonzinhos. Sabe por quê? Eu estou aqui, eu estou do lado de um cara que eu sei que o cara é ruim. Eu sei que o cara é enguicento. Eu sei que o cara é problemático. E o cara está aqui do meu lado. Qual que vai ser a minha postura diante desse cara? Qual vai ser? Não entendi. Defensiva. Eu vou estar esperto. Não vou ficar dando bobeira. Eu vou tomar cuidado com o que eu falo. Não vou tirar ele do meu campo de visão. Tem essa tática, né? Eu não vou tirar ele do meu campo de visão. Por quê? Porque eu sei que o cara é um cara problemático. Não vou deixar a Ellen perto dele. Não vou deixar a Maju brincar com ele. Eu estou preparado para a maldade dessa pessoa. E com o bonzinho? Como que a gente fica lá do bonzinho? Abre, ai meu amigo, você fala, tá tudo bem. É uma pessoa inofensiva. É uma pessoa que você não está preparada para vir o mal. É uma pessoa que você não está preparada para puxar seu tapete. É uma pessoa que você trata como se fosse uma pessoa que não vai te fazer mal. E aí o bonzinho vai lá e te derruba.
O bonzinho vai lá e coloca um veneno na sua comida. O bonzinho vai lá e faz o mal. Então, você não tem que ser bonzinho. Você não tem que ser bonzinho. Eu já dei uma dica que vou dar de novo. Toda pessoa que fala fino demais e toda pessoa que fala com voz de fada e toda pessoa que fala ô amado, ô querido, ô agraciado, foge. Foge. Você viu o pessoal que fala com voz de fada? Ai, não, está tudo bem, pela graça de Deus. Ai, você é tão linda. Ai, Jesus falou para mim que tem um plano na sua vida. Ai, eu quero falar. Foge. Isso é o demônio disfarçado. É o demônio. Fala fino. Fala com... Sabe por quê? Ninguém é assim, gente. De verdade, quem que é assim? Uma coisa é a pessoa ser doce. Bacana, a gente tem que ser mesmo. Uma coisa é a pessoa ser simpática. Outra coisa é a pessoa falar com voz de vento. Ninguém fala com voz de vento. Sabe o que eu estou falando, né? Aquela pessoa que fala assim, ai, você é tão querida, eu amo a sua alma. Isso aí, amar a sua alma significa que a pessoa não te ama. Ela não gosta de você, mas porque ela é crente, ela acha que tem que amar a sua alma, porque essa frase não faz sentido nenhum. Entendeu? Eu amo a sua alma, eu amo a sua vida em Cristo. Não faz sentido essa frase. A pessoa está falando assim, eu estou fazendo um esforço desgraçado para gostar de você. É isso que essa frase significa. Então toma cuidado. E se você é uma pessoa assim, eu quero falar para você, tem maldade escondida no seu coração e você tenta se fingir de boazinha para disfarçar o mal que está no seu coração. Arranca o mal que está no seu coração. E quando as pessoas, é interessantíssimo isso, porque quando nós fazemos um processo de libertação com as pessoas, com as boazinhas, até o jeito de falar muda. Elas saem, homens e mulheres, né? Elas saem uma pessoa falando firme, a voz, a entonação de voz muda, a pessoa se transforma numa outra pessoa. Aliás, ela mostra quem ela é, e aí ela começa a mudar de vida. Então, a gente aprendeu a ser bonzinho. E quando a gente olha para a Bíblia, os homens de Deus não foram bonzinhos. Foram homens de coragem. Foram mulheres de coragem. Ontem eu estava assistindo o Superbook com a Maju e a gente assistiu a história da Rainha Esther. E a gente perde um pouco a noção das coisas, mas quando ela foi falar com o rei, ela poderia ter a cabeça dela cortada. Vocês sabiam disso? Não. Ela só poderia entrar na presença do rei se o rei chamasse. Se ela decidisse entrar, o rei podia cortar a cabeça dela. Às vezes você tem medo das pessoas falarem mal de você no Instagram. Às vezes a gente se acovarda porque o que vão pensar de mim? Aquela mulher, ela jejuou, mandou a tropa dela inteira jejuar e ela entrou na presença do rei para defender o povo dela, sabendo que ela poderia ser morta. Isso é coragem. Isso é coragem. Davi, quando viu Golias, ele não foi bonzinho, ele teve coragem para enfrentar aquele gigante. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram na fornalha e não tiveram medo. Eles tiveram coragem, por quê? Eles não sabiam, e esse é o detalhe, eles não sabiam que Deus ia livrá-los. Não foi assim, olha, a gente vai para a fornalha porque Deus vai livrar a gente. Não, eles falaram assim, rei, a gente não vai se curvar diante de você. Se Deus quiser livrar a gente da fornalha, isso é com ele. Se você quiser jogar a gente na fornalha, isso é com você. O que cabe a nós, a gente indo para a fornalha ou não, Deus salvando a gente ou não, nós não vamos nos curvar para você. Ponto. Isso é coragem. Isso é coragem. Olha lá. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Nunca na minha vida eu escutei uma pregação de alguém falando dos covardes. Sempre começa dos incrédulos para frente. E eu estou falando de mim, tá bom? Eu nunca escutei. Aqui a gente olha para esse texto aqui, crente adora falar de homossexual.
Porque lá em Apocalipse fala que os homossexuais vão para o inferno. Fala. E fala dos covardes também. Mas os covardes todo mundo pula, né? Tá aqui, ó. Assassino, depravado, imorais. Mas começa com covarde. Por que será, gente? A gente pensa, quando a gente fala covarde, o que vem na sua cabeça? Fala assim, aquele cara é um covarde. O que vem na sua cabeça? Ele é o quê? Hã? Fraco. Que mais? Medroso. Não entendi. Que não enfrenta. Que mais? É um bonzinho. Uma pessoa que não faz mal pra ninguém, não é? Tadinho. Ah, ele é medroso, inseguro, ele é assim mesmo. Pois é, esse cara vai pro inferno. O cara fala tanto do homossexual, do adúltero, do assassino, porque isso é engraçado na igreja, né? A igreja, o cara não pode ser duas coisas, ele não pode ser gay e ele não pode trair a mulher, porque isso o cara é caçado na igreja. Agora, se o cara bate na mulher, se o cara bate em criança, se o cara rouba dinheiro, o cara pode fazer o que ele quiser na igreja, ele só não pode ser gay e trair a mulher. Está errado isso. Isso está errado. Porque não é isso que a Bíblia fala. E as pessoas estão se sentindo muito confortáveis com pessoas dentro da igreja que são mentirosas, que são controladoras, que são dominadoras, que fazem o mal, que batem em mulher, que batem em criança, e está tudo bem. Se o cara não for pego na cama com outro homem, com outra mulher, ele tem carta branca para ele fazer o que ele quiser dentro da igreja. Está errado. Isso está errado. Isso é pecado. As pessoas estão comercializando fé. Estão vendendo bênção. Estão vendendo prosperidade. Isso é pecado. Isso é pecado. Está todo mundo olhando para os gays, mas vai todo mundo para o mesmo inferno. Isso é errado. Isso é pecado. Qual que é o problema da covardia? É que a covardia faz a gente compactuar com a maldade. E esse para mim é o maior problema. Eu contei a semana passada a história de um amigo que tinha uma empresa milionária e vendeu essa empresa porque quando ele se converteu, Deus foi claro com ele porque ele praticava algumas coisas naquela empresa que não estava 100% de acordo com aquilo que Deus queria. E ele passou dificuldade financeira porque ele vendeu essa empresa que ele tinha. E a história dele é uma história de muito sucesso, é aquela história que a gente gosta de escutar, que o cara deu a volta por cima, hoje ele tem 2 empresas que valem 5 vezes mais do que a empresa que ele vendeu. É o testemunho que a gente gosta de chamar o cara aqui para contar para a igreja ter fé, para todo mundo fazer a mesma coisa. Só que eu tenho outra história para contar, de um outro amigo meu, que era advogado, e diferente do meu amigo rico, ele sempre foi pobre, e ele arrumou um emprego, ele é advogado, e aí o chefe lá do escritório que ele trabalhava, falou para ele forjar um documento, porque ele forjando o documento, o cliente teria a vitória necessária, e ele falou, não, eu ia ganhar uma paulada, e assim, esse cara tinha a vida muito difícil mesmo. Ele falou assim, eu ia ganhar uma grana, que ia mudar a minha vida, mas eu falei pro meu chefe, eu não vou forjar o documento. E aí o chefe falou assim, se você não forjar o documento e a gente perder, você vai ser mandado embora. O que aconteceu? Perdeu. O que aconteceu? Foi mandado embora. O que aconteceu? Ele se ferrou na vida dele. Essa não é uma história bonita de contar. Essa história ninguém dá testemunho na igreja. Porque depois ele não arrumou um outro escritório e ganhou 100 vezes mais e chegou de BMW dando glória a Deus, falando que Deus honrou. Muitas vezes, meu irmão, Deus vai honrar a sua fé. Muitas vezes é a sua fé que vai honrar a Deus. Esse meu amigo tem galardão no céu. E depois de muitos e muitos e muitos anos, ele se estabilizou. Faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas a última vez que a gente conversou, porque ele mudou para São Paulo e tal, ele estava numa vida controlada,
Vocês entendem que é uma vida controlada, né? Ele saiu do buraco que ele estava lá e amenizou. Mas isso é coragem. Coragem não é eu vou fazer alguma coisa, vou ter um benefício muito maior na frente. Isso é investimento. Coragem é eu vou fazer o que Deus quer que seja feito. Não importa o resultado. Agora, a gente está preparado para essa conversa? A gente está preparado para esse cristianismo? A gente está preparado para um cristianismo que nos custa? Ou a gente está só preparado para um cristianismo que, dependendo da barganha que a gente fizer com Deus, a gente recebe 30, 60, 100 por um? A gente está preparado para esse tipo de fé? A gente está preparado para ter uma fé que vai fazer a gente não compactuar com a maldade? Eu tenho outro amigo, pastor, cara de Deus, pastor de uma igreja em São Paulo, e essas igrejas que é grana, 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 ato profético, ato profético, ato profético, grana, 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 e no encontro que ele teve com Deus, Deus mostrou nitidamente para ele, eu não estou nesse negócio, isso aí não tem a ver com a minha vontade, isso aí não é o que é a igreja, e a igreja, o chefe da igreja era o sogro dele, e aí ele conversou com a mulher dele e falou assim, olha, Deus está falando para mim que esse tipo de igreja não é a igreja dele, e a gente vai sair da igreja. A mulher dele, com muita coragem, falou para ele assim, eu estou com você. E adivinha, quando ele falou para o sogro dele que ele ia deixar a igreja do sogro, ele foi extremamente perseguido pelo sogro, pela sogra, virou aquele fuá dentro de casa. Ele saiu da igreja, ele tinha um salário muito bom, uma vida muito confortável. Ele teve que aprender a fazer brigadeiro, porque o cara já era pastor há 20 anos. Ele teve que aprender a fazer brigadeiro para sustentar a família dele. Despencou o nível de vida financeira desse cara, mas ele é um cara que disse, se Deus não está aqui, eu também não estou. Irmãos, isso é coragem. Isso é coragem. E eu sei que esse é o tipo de testemunho que você não quer escutar. É o tipo de testemunho que você fala, não, eu prefiro os testemunhos da Universal. Que lá dá certo, né, gente? Lá é isso aí. O cara saiu da igreja e voltou com 3 BMW, 2 Porsche, 4 empresas multinacional e uma fábrica de cigarro. Eu descobri que tem um pastor que tem uma fábrica de cigarro, gente. Olha o mundo que a gente está vivendo, que maravilha, né? Esse capitalismo é uma bênção, irmãos. O cara tem uma fábrica de cigarro. Isso é muito bom, né? Vamos lá. Por causa da covardia, nós podemos tomar atitudes e fazer escolhas muito ruins, porque nós temos medo do julgamento dos outros. O que os outros vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim nas poderosas redes sociais? Se eu tomar essa atitude, se eu tomar essa postura, o que vão pensar que eu sou? E por causa da covardia, a gente acaba fazendo coisas que Deus não quer que a gente faça. Tem gente que por causa da covardia, pelo medo de perder benefícios, continua se submetendo ao mal. Pode ser o benefício de continuar recebendo grana da mãe, grana do pai, uma grana por fora no trabalho, uma grana por fora na política, algum benefício que a pessoa tem que mantém ela fazendo mal porque ela tem medo de perder. Tem gente que tem medo de perder dinheiro. Mas se eu começar a fazer o que é certo, eu vou perder essa grana. Eu vou perder essa entrada. E você sabe, né, Denão? Deus quer em primeiro lugar que a gente cuide da nossa família. A coisa mais satânica que os fariseus faziam era usar a Bíblia contra Deus. Guarda essa frase, tá? A coisa mais diabólica que os fariseus faziam era usar a Bíblia contra Deus. Tem gente que se coloca em condições de humilhação no relacionamento, no casamento, porque tem medo de ficar sozinho. Porque se você se posicionar, seu namorado, seu marido, sua esposa, vão embora. E aí, por causa do medo, por causa da covardia, a gente nega a Deus. E uma vez os discípulos estavam com medo.
E aí Jesus virou para eles e falou assim: rapaziada, chega aqui, deixa eu contar um segredo para vocês. Não tenham medo dos homens, porque eles podem matar o corpo e depois eles não podem fazer mais nada. Se vocês quiserem ter medo, tenham medo de Deus. Depois de matar o corpo, pode jogar a alma e o corpo no inferno. Jesus, ele não estava dizendo para nós vivermos uma vida de medo em relação a Deus. Jesus estava dizendo que ele estava reorganizando a escala de medo. Deus, que é bom, quer cuidar de vocês. Mas vocês querem ter medo de alguém, então tenham medo dele. Porque ele sim pode fazer o mal para vocês. E aí os discípulos falaram assim: opa, a gente está tendo medo errado. É o temor a Deus que precisa guiar a minha vida. E pensando assim, fatalmente você vai entrar em conflitos. Fatalmente você vai entrar em conflitos, porque tem mulheres que se submetem à humilhação dos seus maridos, expõem seus filhos a perigos com o próprio marido. O marido que muitas vezes é violento, muitas vezes é usuário de droga, é bêbado, mas às vezes a mulher, para não perder o benefício da casa, do status, olha, o que vão pensar de mim? Eu sou uma mulher da igreja, né? Como que eu vou me separar? E por causa dessas coisas, essa mulher se submete a ambientes de humilhação, de risco, que colocam em risco o filho dela, que colocam em risco a filha dela. Tem homens que são tão covardes, que humilham, abusam, agridem as próprias esposas dentro de casa. São homens que não conseguem dominar a si mesmos, não conseguem vencer a covardia de, porque são mais fortes, agridem quem é mais fraco. A gente começa a olhar essas coisas, começa a fazer sentido, porque Jesus disse que os covardes vão para o inferno, porque os covardes fazem mal. Eu preciso de alguma coragem para bater na Ellen? Eu preciso? Ela pesa 55 quilos. Ela acho que é a pessoa mais fraca que eu conheço na minha vida, de força física. E a Ellen, ela tem um bloqueio mental para fazer força. É impressionante, porque assim, ó, se tá aqui esse negócio aqui, ela não sabe o que é. Imagina que isso aqui é um tijolo. Ela acha que isso aqui é pesado. Ela faz assim, ó. Amor, não consegui, pega pra mim. Você fala, não é possível. Você fala, não. Ela fala, amor, ó, isso aqui é leve, ó. Aí ela, deixa eu ver. Nossa, não é que é leve mesmo? Como que ela não experimentou que era leve na primeira tentativa dela? Eu nunca entendi isso. Nunca entendi esse comportamento da minha esposa. Nunca. Ela não tem força pra nada. Eu não preciso de coragem pra bater nela. Não preciso de coragem pra bater nela. A covardia é essa sensação de coragem, de força que eu tenho para fazer o mal com quem é mais fraco. Isso é covardia. Tem mulheres, quero que você preste atenção nisso, que foram abusadas sexualmente por tio, por vô, por padrasto. Hoje são mães. E levam seus filhos nas reuniões de família, onde está esse padrasto, onde estão esses tios, onde estão esses avós que são abusadores. Levam os seus filhos e suas filhas para o convívio com essas pessoas, porque é família. Sabe como é? Deus falou para honrar pai e mãe. Deus falou que a gente tem que amar. Deus falou que a gente tem que perdoar. Sabe o que é isso? Covardia. Você está expondo a sua filha, o seu filho, a abuso sexual, a agressão física, e você não faz nada porque você tem medo do que a sua família vai dizer de você se você cortar os laços com quem faz mal. Por isso que os covardes vão para o inferno, porque você expõe crianças a abuso e a agressão, porque você não quer ficar mal com a sua família. Isso é pecado. Isso é pecado. A gente tem uma cultura demoníaca de proteger bandido, de proteger agressor, de proteger quem faz o mal, e a gente não protege a vítima, a gente não protege o mais fraco, a gente não protege aquele que sofre.
Aqui a gente não vai fazer isso. Isso eu garanto para vocês. Aqui nessa igreja a gente não vai fazer isso. Experimenta bater na sua mulher e vir contar para mim. Eu não vou falar para ela te perdoar. Olha, aguenta. Olha, mas se Jesus sofreu na cruz, que é uns tapinha para você tomar? Eu não vou falar isso. Não vou. Aqui, crianças, mulheres, adolescentes, os mais fracos serão protegidos. Porque a Bíblia fala que é para a gente fazer isso. Então, meu irmão, se você bate na sua esposa, eu vou te dar um conselho. Essa semana você marca e vem conversar comigo. Você vai falar assim, eu quero confessar uma coisa, eu preciso de ajuda, porque eu bato na minha mulher e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas a agressão não será aceito aqui. Abuso sexual não será aceito nessa igreja. Ai, não vamos falar nada para não ficar chato para ninguém. Eu te levo para cadeia. Eu te levo para cadeia. E o Paulinho vai junto comigo. Vai, né? Porque isso é inaceitável. A igreja é um lugar de restauração para quem se arrepende, não é o lugar para esconderijo, para vagabundo continuar fazendo o mal. Ah, o cara entrou aqui, o cara é bandido, ladrão, traficante, tudo bem, a gente vai orar, vai mudar de vida, vai dar chance, vamos ajudar, vamos recuperar, porque é isso que Deus quer. O cara quer continuar fazendo mal, aqui ele não permanece. Aqui o mais fraco será protegido. E eu convoco todos os homens para terem essa mesma postura. Olha o mundo doente que a gente está vivendo. Olha o mundo doente que a gente está vivendo. Vocês viram o cara que deu uma baiana no menino lá na... Baiana é derrubar a criança. Vocês viram o cara que derrubou a criança na festa junina? Vocês viram ou não? Para quem não viu, tá lá as crianças lá de chapeuzinho e tal, de repente um cara sobe no palco assim, ó, joga a criança no chão, no movimento típico de quem luta, aquele cara sabia o que ele estava fazendo, jogou a criança no chão, coloca a mão no pescoço dela, coloca o dedo assim, ó, e faz assim, tipo a professora olhando, as crianças olhando, viu uma eternidade lá, até que alguém subiu e empurrou aquele cara do palco lá. Aí gerou aquele movimento de revolta, de raiva, que esse cara fez isso, é um covarde, não sei o que, tá bom. Aí soltaram a cena de alguns segundos antes disso acontecer. Que o menininho tava lá pentelhando o filho do cara. Enfiou o dedo no olho, arrumando, tal, não sei o quê. Aí eu fui ler os comentários. Que arrependimento. Não devia ter ido ler. Aí sabe que as pessoas, 90% dos que eu li, mulheres, estavam falando, agora está explicado. Se fosse eu, tinha feito pior. Ah, então, por isso, ele perdeu o controle porque viu seu filho sendo covardemente agredido. Gente, era uma criança de 4 anos enfiando o dedo em outro olho de outra criança de 4 anos. Aonde isso é agressão? O mundo está doente. Está doente de verdade que aqui... Ninguém enfiou o olho no dedo no olho de ninguém. Ninguém puxou o cabelo de ninguém. Você não era pentelho quando você tinha 4, 5, 6 anos? Ninguém aqui, gente. Era todo mundo assim, ó. Chegava lá na sua sala, no Jardim 2, estava todo mundo sentado assim, ó. Escutado, conversando civilizadamente. Era assim que a gente era, não? Você nunca puxou um cabelo de ninguém? Nunca colocou um chiclete no cabelo da amiga? Nunca fez isso? Nunca? Agora isso é motivo para um cara de 40 anos jogar um menino no chão, apontar o dedo na cara dele e falar que se ele fizesse outra coisa com o filho dele ia arrebentar, não sei o quê. Isso é covardia. Isso, gente, é inadmissível. Eu quero já falar uma coisa para você, por favor, especialmente você que é mãe, uma mulher sábia, uma mulher de Deus que está aqui nessa manhã. Pare de super proteger o seu filho. Quando você super protege seu filho, você cria um demônio dentro de casa. Você cria um demônio dentro da sua casa. Não super proteja os seus filhos. É lógico, seu filho tem 5 anos.
e o menino de 12 anos vai bater nele, você vai intervir, você vai segurar, leva para o pai, mas para. Outro dia eu vi uma mãe falando que meu filho estava lá jogando bola e o menino trombou nele e ele caiu, e eu comecei a gritar: para de fazer isso com meu filho. Como, gente do céu, o moleque está jogando bola. O moleque está jogando bola, deixa ele trombar, deixa ele cair, deixa ele machucar, vai forjar o caráter dele. Aí depois a gente não sabe por que o mundo está cheio de homem covarde, cheio de homem fraco, cheio de homem que não consegue proteger a própria mulher, não consegue proteger a própria esposa. Porque a mãe está tirando a masculinidade do menino. Irmãs, parem. Parem. Deixa seu filho ser menino. A orientação que eu dou, eu gostaria que todos fizessem. Você tem filho homem, menino, coloca no judô, coloca no jiu-jitsu. Deixa o moleque se esfolar, cair, voltar triste para casa porque tomou um cacete. Vai fazer bem para eles. Vai fazer bem para eles. A gente precisa incutir nas crianças que elas precisam ter coragem. Vou dividir uma coisa com vocês aqui. Que eu tenho como uma questão muito forte na minha vida. Eu tenho algumas decisões que eu tomei e que elas são imutáveis dentro de mim. Eu jamais vou bater no Gabriel e na Maria Júlia. Jamais. Eu não acredito na violência como correção. Porque entendendo um pouco de formação, de emoção, de mente, de criação de filhos, existe um longo caminho que precisa ser percorrido antes da criança ser punida fisicamente. Primeiro você tem que ensinar, depois você tem que ensinar de novo, depois você tem que ensinar de novo, e depois você tem que repetir esse processo mais umas 50 vezes. Depois que repetiu 50 vezes, provavelmente precisa de mais umas 10. E depois o seu filho precisa ver em você coerência com a postura daquilo que você está ensinando. Então você fala uma coisa e você tem que ser coerente com aquilo que você ensina, porque o que acontece assim, você não pode gritar, e aí o filho vê o pai gritando com a mãe. Entendeu como é que funciona? Você não pode bater, e aí o filho vê o pai batendo a mãe, ou a mãe batendo o pai. Então tem que ver isso. Depois, precisa ter uma concordância do casal para que a informação a direção não seja dupla na cabeça da criança. Então precisa ter um alinhamento no casamento para que o marido e a mulher façam a mesma coisa e deem a mesma instrução para a criança. Enfim, tem um caminho muito grande para chegar até o dia que a criança tem que ser punida fisicamente. Então, eu tenho para mim, eu não bato decidido, eu não vou bater no Gabriel, não vou bater na Maria Júlia. O dia que eles precisarem de correção, de punição, eu usarei outras ferramentas, mas não a agressão física. Mas, estou criando meus filhos. Sei como é minha casa. Sei o esforço que eu e a Ellen temos para criar e para cuidar e dar bom exemplo para a criança. Se um dia, por alguma razão, com 15, 16 anos, o Gabriel bate na irmã dele, agride a irmã dele, o Gabriel bate na mãe dele, agride a mãe, a Ellen, agride a Maju, eu vou dar um cacete nele e vou expulsar ele de casa. Entenderam? O mal não fica na minha casa. Quem faz o mal será cortado. Para mim, gente, eu vou chorar o resto da minha vida. Eu vou sofrer o resto da minha vida até o dia que ele voltar arrependido porque ele teve um encontro com Deus. Mas o meu filho começou a usar droga, começou a levar bandido para dentro de casa, começou a levar, conversou uma vez, conversou duas. Eu não vou deixar ele expor a minha esposa e a minha filha a nenhum tipo de risco, porque eu amo ele. Eu não vou permitir isso, porque a função de proteger a minha casa é minha. É minha. A Maju cresceu
está lá com 15, 16 anos, começou a namorar drogadinho, começou a namorar vagabundo, começou a namorar traficante, começou a levar para dentro de casa esse tipo de gente, tipo de influência. Eu não posso permitir que ela coloque a mãe dela e coloque o irmão dela em risco. Não posso permitir. Conversou uma vez, conversou duas, insistiu em fazer isso, não fica mais em casa. E essa é uma conversa que eu já tive com a Ellen, tá bom? Tivemos com a Ellen. Eu comecei a usar droga, comecei a ficar agressivo. Eu bati no Gabriel, eu bati na Maju. A Ellen pega as crianças e vaza, ou ela pega eu e expulsa eu de casa. Porque o nosso compromisso é proteger quem é mais fraco. E talvez seja um choque para você escutar isso. Mas se muitos pais fizessem isso, não tinham destruído a própria família dentro de casa, porque por causa do irmão que faz mal, a família inteira é destruída. Por causa da menina que faz mal, a família inteira é destruída. Você como homem, você tem a obrigação de cuidar da sua casa, inclusive contra quem faz mal dentro da sua casa. Agora precisa ter coragem para fazer isso. E eu oro, depois que eu casei, a minha vida estava bem estabilizada, porque a Ellen é a pessoa mais crente que eu conheço, então eu nunca tive um assombro do meu lar não servir a Deus. Nunca tive esse medo, que eu sei que muitos de vocês passam, né, de orar pelo marido, orar pela esposa, dos filhos e tal, até o dia que a Maju nasceu. E aí eu pensei, cara, e se minha mulher não, e se a minha esposa não, e se a minha filha não quiser servir a Deus? Eu comecei a sentir medo. E aí eu comecei a orar por ela todo dia e ensinar ela, porque eu quero que a minha filha sirva a Deus. Gabriel nasceu a mesma coisa. É uma luta que eu não estou preparado para passar, porque isso me abalaria demais. Então eu faço tudo que eu posso para ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor, mas um dia eles vão ter que escolher. Um dia eles vão ter que escolher. E eu falo isso assim com muito temor e com muito peso, porque essa é uma coisa que ela está, como que eu posso dizer, definida dentro de mim. Não pode alguém, em nome do amor, permitir que outra pessoa faça mal para quem é mais fraco. Não pode. Vocês estão entendendo que eu estou falando de casos graves, né? Eu não estou dizendo que o Gabriel me desobedeceu e pronto, vou colocar ele para fora de casa. Não é isso. Não é isso. Mas se eu vejo meu filho, 16, 17 anos, enfiando a mão na cara da irmã dele, dando um cacete nela, e ela com a cara toda arrebentada, ele vai sofrer por causa disso. É inaceitável. Eu estou construindo uma história para que isso não aconteça. Porque se acontecer, ele vai ser responsabilizado. Eu estou ensinando a minha filha para que ela escolha as companhias dela, para que o mal não aconteça. Mas se um dia eles escolherem o mal, eu escolhi o reino de Deus. E lá eles não vão permanecer. Não vão permanecer. E sabe por quê? Porque inclusive com essa postura, você dá chance para o seu filho ser salvo. Sabia disso? Olha o filho pródigo. Olha o filho pródigo. O pai falou, vai. Quando que o filho voltou? Quando ele deu de cara com os porcos lá, ele arrebentou a vida dele e falou, o que eu estou fazendo na minha vida? E voltou para casa. Eu acredito nisso. Eu acredito que se muitos pais parassem de sustentar os seus filhos, com 25, 30, 35 anos, esses filhos já teriam arrumado emprego, já teriam se virado na vida, já teriam crescido. Mas tadinho do meu filho, né? Não dá sorte na vida. Lógico, com 40 anos, ganhando uma mesada de 8 mil, ninguém dá sorte na vida. Ninguém dá sorte na vida. Eu escutei isso de uma pessoa. Uma pessoa. Assim, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer concurso? Se um cargo lá que ela está vendo lá. Falei assim, o salário é só 8 mil. Eu falei, só? Que miséria, meu Deus. Como que alguém vive com 8 mil por mês? Como? Sem fazer nada ganha 9. Até eu queria. Até eu que sou mais bobo aceitava essa proposta. Agora tira o benefício. Vocês entendem que por causa do medo a gente mantém até os nossos filhos no mal?
Seu filho faz o mal uma vez, você passa a mão na cabeça dele. Faz de novo, você passa a mão na cabeça dele. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Você, mamãe te ama, ó filho, para, viu? Que a mamãe ficou muito chateada com você. Vai de novo, faz de novo, faz de novo. Você está criando um cara que vai ser preso e quando chegar na polícia, quando chegar na prisão, ninguém vai passar a mão na cabeça dele e vai falar assim, olha, tadinho de você, fica aqui que o bandidinho te ama, tá bom? Ninguém vai fazer isso com ele. Ninguém vai fazer isso com ele. Tem gente que permite que a mulher passe humilhação na casa da mãe, na casa do pai, na casa dos irmãos, e o cara não protege a esposa. O cara não protege a esposa. A mulher, a véia acaba com a esposa, maltrata os netos, e o cara fica lá, ô mãe, ô amor, você tem que entender, minha mãe é assim mesmo, não liga não. Como não liga não? Está acabando com a sua mulher, está humilhando a sua mulher, faz desfeita da mulher que você escolheu casar, não foi ninguém que te obrigou. Se você foi obrigado a casar é outra coisa, mas se um dia você escolheu casar, como você permite que a sua mãe, que seu pai, que seus irmãos humilhem a sua esposa? Não pode, isso é covardia, cadê seu posicionamento? E da mesma maneira, se a sua esposa é uma bruaca com a sua mãe, se sua esposa é aquela mulher enguicenta, que tudo reclama, que tudo confronta, que é desrespeitosa, cadê você para falar assim, ei, chega, fica quieto, você não vai mais falar isso. Acabou. Você vai aprender a ser educado. Gente, cadê os homens para fazer isso? Cadê? Para colocar ordem no barraco. Para você não vai mais falar assim com os meus netos. Outro dia uma pessoa, outro dia não, há muitos anos atrás, o cara veio perguntar assim, não, eu tô com uma dúvida. Eu falei, qual que é? Falei, cara, minha mãe vive falando mal de mim para minhas filhas. A minha mãe coloca minhas filhas contra a minha esposa. A minha mãe é uma pessoa que ela faz o mal, ela envenena a cabeça das minhas filhas, ela odeia minha esposa nunca fez nada de mal para ela, e eu não sei o que eu faço. Eu falei, é simples, você vai ter uma conversa com a sua mãe, e você vai falar assim, ou você para, ou nós vamos parar de frequentar a sua casa. Ele falou assim, mas eu não tenho que honrar minha mãe? Eu falei, o que é honrar sua mãe? Honrar sua mãe é permitir que ela faça o mal para suas duas filhas, acho que era de 4 e 9 anos, alguma coisa assim, e a velha acabava com as crianças e fazia as crianças brigar com a mãe. Honrar a sua mãe é você ajudar a sua mãe a fazer mal para sua filha e para sua esposa? Você fala, mais uma vez, você não vê mais suas netas, você não vem mais na sua casa. E ele fez isso. Ele fez isso. Sabe o que aconteceu? A véia mudou. A véia mudou. Vocês não sabem o poder que o posicionamento tem. A véia mudou. Hoje as minhas estão tudo grande, né? Tem 20 e poucos anos. E vai na casa da avó e ficou tudo bem. Porque o cara se posicionou. O cara se posicionou. Você que é mulher, muitas vezes tem que se posicionar com seu marido. Sabia disso? Tem uma hora que você tem que chegar e falar, tá na hora de você levantar. Até quando a gente vai ficar sendo sustentado pela sua mãe? Até quando a gente vai precisar de ajuda? Até quando você vai ver que eu estou em 2, 3 trabalhos e você está aí assim, não, esse trabalho não é digno de mim. Mas eu não estudei para fazer isso. Não, cara, a gente está passando dificuldade. Vai ser garçom, vai entregar pizza, vai fazer hot dog, vai fazer espeto. Você não viu o Denão falando que o cara fez brigadeiro? Aqui, já achei 3 brigadeiros, 3 receitas de brigadeiro na internet. Vai vender brigadeiro, se vira, meu. Não vou ficar em 3 trabalhos porque você está escolhendo um trabalho que não é digno da sua posição. Já está há 4 anos escolhendo trabalho. Está há 3 anos. Gente, a gente tem que aprender a se posicionar. Tem que aprender a se posicionar. Sabe, tem que chegar, a gente tem que aprender a defender o mais fraco. A gente tem que aprender a olhar para o olho de uma pessoa e falar assim, isso que você está fazendo está errado. A maneira como você está tratando os meus filhos, a minha esposa, a maneira como você está tratando aquele cara, isso está errado. Para de fazer isso.
Você não vai fazer mais isso. É uma palavra ruim essa, né? Mas para a gente acabar, quero que você entenda uma coisa. A palavra Senhor na Bíblia, ela não foi cunhada com o intuito de ser uma palavra de respeito. Olha, o Senhor pode fazer isso para mim? Bom dia, Senhor. Não é isso. E Senhor também não significa patrão. Senhor na Bíblia foi cunhada, foi forjada no contexto que um homem, ele tinha um escravo, e aquele escravo pertencia a ele, e a família daquele escravo pertencia a ele, e a força daquele escravo pertencia a ele, tudo que aquele escravo produzia pertencia a ele, e tudo que aquele escravo conseguia conquistar, inclusive os seus filhos, pertencia àquele Senhor. Quando a gente fala Senhor Jesus, é isso que a gente está dizendo. Que tudo na sua vida pertence a Ele. Não é uma conotação de eu tenho um patrão e Deus é meu patrão, mas se eu trocar de emprego eu troco de patrão. A conversa com Deus é assim: eu sou o Senhor de tudo. Você quer que eu seja o Senhor da sua vida? Porque se você quiser, tudo que você tem vai ser meu. E aí vai ser do meu jeito. Não te contaram isso quando você aceitou Jesus, né? Falaram que era só você vir para frente, levantar a mão, que Jesus ia te encher de bênçãos e ia fazer tudo o que você queria para você, se você preenchesse o cartãozinho lá e levantasse a mão e aceitasse Jesus. Pois é. A pergunta é, você tem coragem para que Jesus seja o Senhor da sua vida? Porque aí tudo vai ser do jeito dele. Tudo vai ser do jeito dele. Falando da minha experiência pessoal, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Ela custa, tá bom? Ela custa. Mas foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Hoje já valeu a pena. Hoje, dia 22 de junho de 2025, já valeu a pena essa escolha. Mas o que eu espero é o que está escrito em Apocalipse 3, capítulo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Eu quero que Jesus considere isso de mim quando eu chegar lá. Que eu venci. Que eu venci. E eu quero que Jesus considere isso de você também. Você venceu. E por isso você vai poder sentar no trono com Ele. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. E diante dessa exposição da palavra, talvez você tenha que reavaliar algumas coisas no seu coração. Talvez você tenha sido confrontado. Eu dei alguns exemplos específicos sobre família, né, mas são situações que você sabe que você não deve aceitar, que você tem que se posicionar. Você sabe que é errado, mas você não faz porque você tem medo. E chegou a hora de você pedir para Deus o poder de mudar essa situação. O poder de assumir a consequência das suas escolhas por causa do nome de Jesus. Aí você vai ter que conversar com Deus. É uma conversa íntima sua e dele. Eu vou orar para a gente encerrar o culto. E aí você continua com essa conversa na sua casa, pedindo para o Espírito Santo tocar você. Querido Deus, eu quero pedir que nessa manhã sejamos revestidos de poder, de amor e de equilíbrio. E que o Senhor tire de nós a covardia e o medo. Que o Senhor nos encha de coragem para fazer o bem, para nos posicionarmos contra o mal, para levarmos a Tua palavra, para não nos aliarmos àquilo que o Senhor diz que é pecado e que é errado. E todos nós aqui temos medo. Todos nós aqui nos acovardamos em algumas áreas da nossa vida. Nos enche de força. Não deixe que a covardia nos tire do reino de Deus. Nos encha, Deus, de fé. E que o Teu Espírito Santo seja revestindo a nossa vida. É o que eu quero te pedir em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, esse poder para vencermos o mal, para vivermos a Tua vontade. Que tenhamos coragem
de fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer e que cada um receba isso individualmente, em cada área da vida que desejam viver, que precisam viver. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Sejam abençoados. Tenham um ótimo domingo.